Estamos ao vivo. Estamos ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. É a live de domingo, a live mais esperada da semana. E depois, na segunda, a gente completa com Carlos Velasco, Rafael Machado. Fazemos aqui a batidinha do que ocorreu na semana passada e a próxima, e a próxima, e a próxima. Nas apresentações, Rubem Gonzalez e o Wellington Calazans. Aqui a gente divide o tempo, divide o tema, passa o tema e passa para vocês o que ocorreu, graças a Deus, com índice de acerto acima de 90%. Estatística nossa, criado pelo Data Gonzalez, um instituto de pesquisa bem melhor do que esses que andam por aí, bem melhor que a CNN, com a sua barrigada da semana. Temos a barrigada da semana, o grupo ucraniano que viria para aqui fazer uma fábrica de aviões, gastando 50 bilhões de dólares, investindo. Bem, isso aí nos tempos áureos significaria 12% a 15% do PIB da Ucrânia. Hoje significa 25% a 30% do PIB da Ucrânia. A Ucrânia não tem dinheiro para atravessar a rua. E caíram nisso. Veio Tarcísio, veio todo mundo, mostrando que nós somos governados por nécios. Parece que ser idiota é uma prerrogativa para você ser candidato a alguma coisa. Outra coisa eu quero dizer como eu estou incomodando. Acabei de receber uma ligação, uma mensagem tentando me extorquir, dizendo que publicariam coisas horríveis minhas do WhatsApp. Eu convido essas pessoas. Primeiro que eu tenho 4 programas aqui de manipulação do WhatsApp. Eu posso botar o que quiser. Mas não tem problema, eu chamo essas pessoas para ir na perícia, na delegacia, no Ministério Público. Vocês façam citem aí, escolham a delegacia, escolham qual lugar, vamos lá fazer a perícia. O problema todo é que qualquer coisa ligada à privacidade da pessoa é crime, a divulgação de qualquer coisa é crime, ainda mais a falsificação de dados. Mas, por outro lado, eu incentivei a pessoa, falei assim, faça mesmo, eu estou precisando de notoriedade, coloque aí nas redes qualquer coisa. Isso é quando você mexe com a SECOM no Brasil, o que acontece é isso, sabia? Quando você mexe com a SECOM, com a quadrilha que está na SECOM, com a Gestapo brasileira que está sendo criada na informação, o Brasil está caminhando a passos largos para o nazismo explícito na informação. Goebbels fez escola. Eles não estão preocupados com a mentira, como o banner que eu coloquei, que não fui eu que fiz. Alguém fez, mas não assinou. Todo esse processo, ninguém está preocupado com a mentira, estão preocupados com a verdade, com o que você fale de verdade, com o que você chegue aqui e fale assim, presidente Lula, cadê a mudança no Banco Central, presidente Lula? Cadê o PPI, Lula? Vamos embora. Cadê a taxa Selic caindo? Cadê incentivo à produção no Brasil? A única coisa que se vê, janja para cá, janja para lá, janja para tudo quanto é lado. É isso que estão vendo. Vocês aí da SECOM, que tentam fazer qualquer coisa, achacar o caramba, olha só, vão fundo, tem problema não tenho medo de vocês, de nada. Primeiro que este aqui é o programa mais inclusivo do mundo. Aqui todo mundo é bem-vindo, esquerda, direita, branco, negro, gay. Ô, Rubem, você... Não, eu bato no ativismo, eu não bato nas escolhas das pessoas, cada um faz o que quiser da sua vida, é problema privado de cada um. Gênero só tem 2, homem e mulher. Comprovadamente, isso daí falado por, inclusive, gays famosos. O que existe são 2 gêneros. Agora, depois, problemas mentais levam as pessoas a se julgarem bicicleta, estátua, motocicleta, hipopótamo. Aí tem sim, aí sim. Mas aí é distúrbio mental. Para isso, nós temos 2 ramos da medicina, tá? Ligado que se chama psicologia, ramos auxiliares, e psiquiatria. Tá? E qualquer coisa, se não der certo, lobotomia. Aí vai para neurocirurgia. Porque o problema desse pessoal é mental. O cara quer ser gay, é problema dele. O cara quer... Não tem problema. O cara quer ser drag queen, problema dele. Inclusive, eu sempre falei, eu vou ser até tolerante, falei, se o cara se for feminilizado, qualquer coisa, e tiver uma vida feminina, é claro que você não vai querer que ele vá no banheiro dos homens. Agora, um barbudo com barba de lenhador, vestindo uma saia
querendo entrar no banheiro onde está sua mulher, a sua filha. Inclusive, até onde tiver um transexual desse, que se feminilizou, até ele vai se sentir constrangido a ver aquele sujeito barbado ali, com aquela figura. Né? A ditadura, hoje, mostrando tudo aquilo que eu falei sobre a neurolinguística, a capacidade que a mídia tem de manipular as palavras, e tudo que está aos poucos, está aí uma manchete, vai lá no meu Twitter. Já estão atacando o agronegócio paulista, já estão atacando a família Meirelles, que, querendo, gostando você ou não, eles são extremamente eficientes, transformaram o interior de São Paulo numa potência, estão sendo atacados. Isso é bom para você, paulistinha, da Avenida Paulista. É bom para você, você que idolatra o Pato Donald. É de lá que vem isso. Você que fica com medo de comunista, você que fica com as suas idiotices aí, olha aí, ó. Olha o que estão aprontando para você, a cama de gato. Aí que eu falei, provavelmente vão querer um ativista gay, negro, gordo e, de preferência, um índio junto para tomar conta do agronegócio paulista. A Amazônia está sendo cercada para ser furtada. O que está por trás da Amazônia, todo mundo sabe. Mas eu não vou falar aqui. Está todo mundo achando que é minério. É, mas não muito. Tem um minério, tem uma coisa de fundo mineral na Amazônia, que só tem na Amazônia em abundância. Só tem na Amazônia em abundância. Porque a Amazônia pode ter lítio? Tem, mas tem lítio em todo lugar do mundo. A Amazônia tem ouro? Tem, mas tem ouro em todo lugar do mundo. Todos os minerais, toda a tabela periódica que existe na Amazônia, existe em outros lugares do mundo também. Só tem um produto que tem na Amazônia à vontade e que falta em muito lugar do mundo e vai faltar mais e mais e mais e ninguém está reparando. Está todo mundo olhando para o lado errado e eu estou aqui para te esclarecer. O que eles querem da Amazônia é água. O que eles querem da Amazônia é água. Água. Manancial de água. Esse é insubstituível. Essa é insubstituível. Essa não tem em lugar nenhum do mundo, não. Onde tem falta. O sul da Espanha, na Europa, por exemplo, o sul da Itália, esturricado, seco, com problema de água. O grande problema que ninguém está olhando é isso. Está aparecendo a velhinha contrabandista, que passava todo dia numa moto e o policial não sabia o que ela contrabandeava. Até que quando ela se aposentou, disse que não faria mais, ele perguntou e ele falou: eu contrabandeava a moto. E todo mundo estava procurando joias, ouro, drogas, essas coisas. Que era óbvio, era riqueza. Não. O que parecia menos valioso que estava embaixo dela é o que ela contrabandeava. Ela contrabandeava o veículo dela. É a mesma coisa. O que querem da Amazônia é água. Água, água. Só isso. É só fazer chatas com capacidade para 1 milhão de toneladas métricas, 2 milhões de toneladas métricas. Tecnologia tem para isso. Está tudo pertinho. A Amazônia está do lado dos Estados Unidos, não tem que atravessar o continente nem nada. É só pegar a corrente ali do Golfo ali e subir. Vai na Banguela. Vai na Banguela, vai tranquilo. Então, está todo mundo mirando no ponto errado. Eu tenho coisas para falar aqui, mas talvez eu nem fale hoje dessa guerra mundial que nós tivemos no limiar de uma situação dessa em 1948, 49, 47, 48, 49, que se chamou, você quando chegar aqui no Geoforça, você vai lá no começo, você procura a Operação Drop Shot. Eu vou dar uma penada para vocês da Operação Drop Shot. A Operação Drop Shot foi comandada pelo cara que comandou os ataques nucleares a Hiroshima e Nagasaki, Kurtz Emerson Limay, tá? Limay, o psicopata, um louco, um doente mental na condição de general. Ele queria, porque queria arrasar a União Soviética, a China e todos os parceiros. Ele promovia um ataque a 600 cidades, 80 a 100 milhões de mortos, civis, a maioria. Queria ataque em massa, destruir tudo. Tudo, tudo. E não foi brincadeira.
foi assinado por Truman, teve assinatura do presidente, foi liberado esse programa. Eles não tinham, eram bombas suficientes e aviões suficientes para fazer. Faltaram elementos físicos, mas vontade havia de sobra. Mas eu não vou entrar muito nisso, não, vou guardar isso aqui para essa semana a gente dissertar sobre o assunto. O que eu quero pedir para você é a colaboração no nosso Pix aí, para manter o nosso programa no ar, e os ataques estão vindo, que sejam bem-vindos, que as extorsões venham, são bem-vindas. Pode mandar mais extorsão, estou precisando. Mande mesmo, publique podre meu. Eu sei coisas terríveis a meu respeito, me consulte que eu te dou informações. Aqui não tem venezuelano canalha, não. Aqui tem homem. Aqui tem homem. Então é o seguinte, manda ver, manda fundo, pode vir, que venha a podridão. Isso aqui é um filtro, pode mandar. Estou à vontade, estou tranquilo. O Wellington Calazans, diretamente da Escandinávia. Está frio, está quente, está quente, está frio. Como é que está hoje aí? O inverno voltou? Como está aí? Considerações iniciais. Boa noite, Rubão. Boa noite, é um prazer estar aqui de volta. Chegou a primavera hoje, inclusive aqui é o dia do Valborgsmässoafton, que é uma celebração da chegada da primavera e lembra muito a festa junina do Nordeste, especialmente, quando tem fogueira, não é? Pessoas dançando, não é forró, mas é uma coisa parecida com isso aí. E é interessante também porque uns contam que é uma celebração da chegada da primavera e outros falam que é a chegada dos vikings, né, nessa época do ano, das batalhas. E aí as mulheres faziam fogueiras na expectativa da chegada dos vikings para a celebração do regresso deles, né? Tudo é história, ninguém sabe se realmente era assim, mas eu estou passando um pouco aqui da história nórdica para o público. Um beijo, Amanda Rabuski, beijo grandão para você, sempre bom estar aqui fazendo a abertura do programa. Teve até um engraçadinho aí, perguntando no chat se eu já tinha mandado beijo para Amanda Rabuski. Mando toda hora, não é só aqui na live, não. Então, Rubão, considerações iniciais, minha preocupação em torno dos rumos, né, que o mundo vem tomando. O declínio dos Estados Unidos da América é evidente e uma série de confusões aí estão sendo provocadas para que a China fique enganchada, uma espécie de teia de aranha criada pelo Tio Sam, ainda que seja irreversível a ascensão da China, mas retardar o máximo possível na expectativa de que o caos possa produzir grandes estragos para os chineses, tem sido a estratégia dos Estados Unidos, e é sobre isso, né, que a live fala hoje, com o título Cair atirando, perdão, o último ato dos Estados Unidos, que é produzir o caos e governar escombros. Então, vamos discorrer sobre o tema, porque você falou aí um pouco sobre a questão da entrega da Amazônia. Luiz Inácio Lula da Silva teve a coragem de dar a pouco mais de 20 mil índios aí, menos de 30 mil, inclusive bem menos adultos, né, porque 48% da população é de crianças, dessa população indígena. Então, significa que cada índio desse aí vai ter um país para chamar de seu dentro do Brasil. Mas, na verdade, quem está operando por dentro são as ONGs internacionais, com esse desgoverno total, com uma omissão enorme das Forças Armadas e uma falta de vontade política de defender os interesses do Brasil e dos brasileiros. A soberania do Brasil está cada vez mais ameaçada e nós vamos falar também um pouco sobre isso, porque geopolítica necessariamente inclui as riquezas do Brasil, e você falou da água doce, que será motivo das próximas guerras em pelo menos, ou melhor, em no máximo uma década, teremos aí guerras por causa da carência de água doce no planeta. Então, você está certíssimo a fazer essa afirmação.
E todas as outras, né, Rubem? Tem o gás, tem todas as outras que você mencionou e que não podem ser desprezadas, porque são commodities que tendem a superar o dólar em operações, já que o dólar está sendo evitado em muitas operações internacionais. Com isso, a desdolarização é uma realidade que já está iniciada. É isso aí. Considerações iniciais estão ditas e eu fico na expectativa aí de aprender um pouco mais com você e com o nosso público. André Felipe, João Palma, obrigado pela colaboração, obrigado pela presença de todos. E aqui a gente fala o certo, o correto, o que a gente pensa. Claro, de uma forma muitas vezes pasteurizada. E muitas vezes nós temos outras informações que a gente não coloca aqui. Tem muita informação não checada que a gente coloca aqui. Tem muita informação que, se a gente colocasse aqui, a gente ia dedurar quem passou a informação para a gente. Então, a gente deixa quieto. É muita quantidade de informação. Muita quantidade de informação, não tenha dúvida. E tem umas que fazem sentido e outras que não fazem sentido. Agora, você tem que tomar cuidado, que tem gente que, quando você recebe uma informação, de você falar assim, oh! As pessoas falam assim, rapaz, isso aí é fake news. Para com isso. Para com isso. No Brasil não tem espionagem, no Brasil não tem nada, não tem conluio, não tem acerto, não tem nada. Isso aqui é Brasil, isso aqui é esquindô, esquindô, isso aqui é samba. Tá? Olha só, Salvador, Rio de Janeiro, Salvador, o maior carnaval de rua, Rio de Janeiro, o maior carnaval fechado do mundo. Que maravilha, rapaz. O Brasil é isso, é praia, é samba, é futebol, esquindô, esquindô. Onde tem espionagem é na Lituânia, na Letônia, no Azerbaijão. É por lá que tem muita espionagem. Aqui não. O Brasil tem alguma coisa? Nada. O Brasil é apenas o país mais rico do mundo no solo. O Brasil tem 210 milhões de habitantes. A gente nem sabe porque o censo brasileiro é feito nas coxas. Não tem critério nenhum. O censo brasileiro está pior do que os censos africanos. Hoje, nossos censos são piores do que são feitos na África. Só para vocês terem ideia de uma situação. Tem 3 ou 4 números e nenhum deles bate. Por quê? Economia de palito. Economia. Não tem economia para pagar 13,75% de juros na base, tá? Ao ano. Ao ano. Isso controlando a inflação, segurando tudo, segurando o crédito, segurando tudo, segurando o crescimento, segurando o salário, pisando no pescoço do povo, fazendo o povo pagar imposto de renda com 1.900 pratas por mês, estourando o orçamento do pobre, destruindo o pobre e dando em troca migalhas. Migalhas, 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 migalhas que caem no chão, que caem no solo. Você pega todo o custo do Bolsa Família brasileiro, calcula aí uma média entre 4 e 5 bilhões de reais que são pagos por dia de juros da rolagem da dívida, que vence a cada 72 horas, porque a gente vive na mão do agiota, a gente não dorme. Ou seja, quem está lá não dorme. E quem entra apenas pergunta onde senta, aonde é que ele recebe o dele, qual o paraíso fiscal que ele recebe as paradas dele e aonde que ele assina. Porque o processo continua inercial. A carreta sem freio vem descendo. Aí depois começam a inventar historinhas. Começam a criar história de guerra entre homens, mulheres, homens e gays, brancos e negros, índios, colocam tudo. Toda vez que eles puderem usar alguém de instrumento, você que é negro, você que é gay, você que é mulher, você que é índio, o índio acho que é o que sabe mais disso. Ninguém está a fim de te defender de nada. Você é apenas uma bandeira, uma coisa boa de se carregar. Porque se cria uma narrativa em volta disso, o Hélio acabou de citar aí reservas que perfazem um tamanho territorial que supera de muitos países para uma população que é 2 bairros de Estocolmo, na Suécia, que tem uma população diminuta. Não estou falando do Rio de Janeiro, não, que é covardia. Covardia. No Rio de Janeiro, 30 mil é uma favela pequena. Favela de pequena para média está na faixa de 30 mil moradores. É a população indígena. É o que eu falei ontem, que me causou espécie. O Lula disse que os Yanomamis
e os Yanomamis estavam morrendo de fome, passando fome, que ninguém estendia a mão para os Yanomamis. E eu fiquei estupefato, porque eu soube que os Yanomamis receberam um país para eles. Não era só dar terra para eles. Não era para eles ir brincar de índio lá, arco, flecha, matar capivara, cutia, tatu, cutia, não. Não era só eles fazerem isso. Não era isso que eles precisavam, uma reserva para chamar deles. Por que os índios e Yanomamis estão passando necessidade? Se eles queriam viver como primatas, como primitivos. Será que é porque a terra deles está alugada para ONGs, para mineradoras, e que meia dúzia de Yanomami estão morando na Europa, em castelos, viajando de primeira classe pelo mundo, enquanto a população, o índio, de verdade, está na miséria? Para que um índio quer uma reserva de 100 mil quilômetros quadrados se ele não tem o que comer? Para que serve uma reserva de 100 mil quilômetros quadrados? Vocês botaram 10 mil arrozeiros para fora, com a mão na frente e outra atrás, destruíram a vida de 10 mil famílias. E deram tudo isso aí para os Yanomamis. Para 4, 6, 8 anos depois, os Yanomamis dizer que está morrendo de fome, que não tem médico, que não tem medicina, que não tem nada. Qual o sentido prático de você dar 100 mil quilômetros quadrados e agora mais 15 mil quilômetros quadrados para 30 mil índios? Qual o sentido disso? Se é para o índio ir lá, virar índio de antanho, índio histórico na beira do rio, caçando, ótimo, que entre para a floresta, criem seus núcleos, vamos deixar. Querem viver como selvagens, vivam como selvagens. É esse o direito que eles têm? Ótimo, não entra aí, que aí é uma reserva. Mas lá está cheio de inglês, holandês, americano, italiano, espanhol, francês, suíço. Tem de todo mundo lá. Tem da Shell, tem da Standard Oil, tem de várias empresas do mundo, multinacionais, todos eles lá. O que estão fazendo ali? Não era uma reserva para os índios? Reserva para o índio é o seguinte, é igual aquele filme A Vila. Quem quiser, assista A Vila. Já vou logo dando o final do filme, para estragar logo o filme, mas vale a pena ver. Os caras compram um terreno imenso e tentam se proteger do mundo. E se isolam do mundo e vão viver ali. Mas eles não deixaram entrar nenhuma ONG lá dentro. Você, quando vê o filme A Vila, você não vê nenhuma ONG. Você não vê ninguém da Shell ali dentro. Você não vê ninguém do governo do Reino Unido. Que, diga-se de passagem, a única tecnologia que tem aplicada é de matar índio. Destruir índio. A única coisa que eles sabem fazer é isso. Assassinar os outros. Então, está aí o retrato. Está aí, de forma cabal. O que estão querendo fazer? Te enganar. Te fazer de instrumento. Eu quero saber o benefício que o negro trabalhador comum, que acorda todo dia, 4 horas da manhã, pega 3 conduções, teve de incremento na sua vida com esse identitarismo. Eu quero saber qual o gay comum que acorda tendo que trabalhar como qualquer cidadão, qualquer LGBT que tem que trabalhar, tem que tocar a vida. Qual o benefício que ele teve nesse governo? O benefício que vocês vão colher, a médio prazo, sabe o que é? Ódio. Podem colocar o que eu estou dizendo aí. Ódio. Ódio, porque estão simplesmente criando pontos de atrito. Mas isso aí fica para depois. Hoje eu vou para a pauta, e como eu falei, somos todos filhos da pauta. Né? Como somos todos filhos da pauta, vamos para a pauta. O tema hoje é cair atirando. O último ato dos Estados Unidos. Produzir o caos para governar os escombros. É isso aí. Já tentaram isso aí, por isso que eu botei a situação da Operação Drop Shot. Isso já foi tentado anteriormente. Só que quando eles tentaram, quando eles queriam tentar, eles tinham a primazia, eles tinham bombas atômicas. Em um ato desesperado, em 1949, em setembro de 49, o LeMay pediu encarecidamente para pegar as 133 bombas atômicas que existiam e jogar em cima da União Soviética e de capitais da Europa Oriental, para matar, talvez, imediatamente 30 a 60 milhões de pessoas. Olha que pessoa boa. Olha que bom caráter, que bom coração. Era o desespero. Mas o medo falou mais alto. Isso naquela época. Hoje a situação está muito pior para o lado de cá. Então, é por isso que a gente fala aqui, pode deixar que não vai ter guerra. Se tiver guerra, vai ser massacre.
A Europa vai ser dizimada e os Estados Unidos vão ser dizimados. Mas tudo bem. Primeiro a gente tem as considerações iniciais e agora a gente vai para o primeiro tópico de 3 tópicos principais. Do Mar da China Meridional ao Oriente Médio e à Ucrânia. Como os Estados Unidos tentam produzir o caos para retardar a supremacia geopolítica chinesa e, obviamente, apoiado pelo militarismo russo. Aonde você fala China, você fala Rússia, porque hoje é corda e caçamba, por mais que aparentemente pareça outra coisa. Wellington, palavra com você. Obrigado, Rubão, por passar a palavra. Eu gostaria de dizer que esse tópico, essa sugestão aí para que pudéssemos trazer aqui para o nosso público esse tipo de análise, isso é resultado também de um apanhado que fizemos dos acontecimentos recentes, não só esse da Ucrânia, mas das 2 últimas décadas, né? Se nós formos fazer aí uma retrospectiva com Iraque, Líbia, Afeganistão, Síria e tantos outros, nós vamos ver que são feridas que ainda carecem de cicatrização. E isso foi tentado também com a Rússia, e foi o grande erro, que a Rússia, uma potência nuclear, e que estava se preparando por pelo menos 2 décadas, né, para poder encarar esse desafio. Os chineses sabem, e já falamos isso aqui incontáveis vezes, que se a Rússia for derrotada, a China vai ficar praticamente isolada do planeta e vai ser alvo de um ataque cruel. Então, quando o Rubem afirma que um é a corda e o outro é a caçamba, não conhecia a expressão, mas eu achei interessante, e é exatamente disso que se trata. Se foi um grande equívoco, Rubem, e você que está me assistindo, a permissão, vamos chamar de permissão, já que os Estados Unidos era potência única, né? Mas a permissão ou o grande equívoco de permitir que a Rússia e a China estabelecessem laços de irmandade, como estamos testemunhando agora, um novo equívoco está sendo construído por parte dos países membros da NATO, que são capachos dos Estados Unidos da América. E esse outro equívoco é a Turquia. A Turquia, se o Recep Erdogan vencer no próximo dia 14, vai ser um domingo, inclusive, não é isso? Então, vamos estar aqui numa live comentando certamente isso. Se o Erdogan ganhar as eleições do dia 14 de maio, dificilmente a Turquia permanecerá na NATO. Isso significa o isolamento completo da Europa. É por isso que há hoje já um desespero por parte de alguns europeus, até entre sabujos, como Macron, né? E alguns alemães vendidos, que agora começaram a perceber que o bicho vai pegar para o lado deles. Então, por que é que os Estados Unidos querem o caos para prejudicar a China? Porque a China já é a grande potência do planeta. A China tem há um prognóstico aí dos organismos internacionais de que a economia chinesa, o seu PIB, deverá crescer 6%. 6%. É muita coisa, minha gente. E isso tem sido, ainda que por 2 anos de paralisação por conta da pandemia, a economia chinesa continuou crescendo. A economia russa
que alguns espertos apareceram no chat, outros mais afoitos foram para Twitter e outras redes sociais criticar o nosso trabalho aqui, Rubem, nosso comentário aqui. Eu nem considero trabalho, isso aqui para mim é diversão, eu faço com o maior prazer, eu adoro fazer, eu adoro estar aqui nessa live, eu adoro comunicação, de um modo geral, mas Rubem é uma pessoa que eu gosto muito, e estar aqui é sempre uma honra. Então, eu não considero trabalho, eu considero uma alegria estar aqui. Mas muitos afoitos foram dizer que nós éramos, sei lá, pegar os piores adjetivos, porque nós dizíamos que aquela tentativa de punir a Rússia através do SWIFT seria um tiro no próprio pé. E aí a economia da Rússia agora tem previsão de crescimento de 1,6. Você que está me assistindo, entende o que significa isso? Significa que todo o Ocidente perdeu a guerra para a Rússia e China. Para piorar, os países do Oriente Médio estão se integrando, dialogando, colocando de lado as guerras e desentendimentos para que eles possam representar um novo mercado internacional. E neste mercado, Rússia e China irão ter um protagonismo incomum para os tempos de hoje. Então, o que foi que sobrou para os Estados Unidos? Produzir uma Europa ocidental quebrada para poder tentar empurrar dólar como salvação de uma crise que ele mesmo provocou, mas o dólar começa a perder valor, porque a China, a Índia, o Irã, a Rússia, a Arábia Saudita, estão negociando com outras moedas. Com isso, o sonho de um papel impresso verde, de que a crença de que ele é forte iria ser materializada, aí perdeu todo o sentido. Então, com isso, a China, a Rússia e esses países que estão se alinhando, passam a ganhar um protagonismo diferente. A riqueza está do outro lado. Eu estive recentemente, mês passado, até fiquei ausente aqui em um dos domingos, em Dubai e também no Catar, e vi riqueza, vi as pessoas, principalmente no aeroporto, onde eu fiquei muito tempo também, eu vi as pessoas com uma autoestima elevada. Eu vi as pessoas com perspectiva de futuro. Inclusive, eu comentei com o Rubem que eu assisti a um programa em inglês lá, né, da televisão árabe que eu estava assistindo, e eles estavam falando sobre a filosofia das empresas dele, que a questão do crescimento deles, das empresas, não passava em analisar o concorrente como um inimigo, e sim identificar oportunidades de crescimento onde todos pudessem atuar. Então, é um espírito muito interessante de paz nesse mundo competitivo nojento que foi imposto pelos Estados Unidos, onde um quer passar a perna no outro, onde pai quer matar o filho por causa de R$10, tá? Eles trazem uma nova perspectiva. Também falavam da questão do empréstimo sem juros, porque eles consideram juros usura no islamismo. Então, são coisas que as pessoas do lado de cá, né, desse mundo da civilização, porque é sífilis que vai rolar muito aí com tanta viadagem, como diz lá na Bahia, né, que o negócio está ficando feio. Então, Rubão, os norte-americanos só têm isso mesmo, a sabotagem, e o que não deixa de ser uma guerrilha, né?
para ficar provocando tumulto aqui e ali, para que os chineses não se consolidem com muita rapidez, porque a humilhação será muito grande. Desde que foi iniciada a operação especial da Rússia na Ucrânia, o mundo passou a questionar a origem da legitimidade do complexo de polícia do planeta exercido pelos Estados Unidos da América. Então, não há grandeza material ou moral dos Estados Unidos para que aquele país seja visto como uma força capaz de promover a paz no planeta. País que só fez guerra, país que usou a bomba atômica para matar pessoas, um país que criou Guantánamo para torturar pessoas esmagadoramente inocentes, apenas para justificar a sua capacidade de perseguição, para inibir focos de descontentamento. Então, hoje, na verdade, o único país que tem a pretensão de ser potência mundial e não fala em guerra é a China. E isso tem agradado a gregos e troianos, como nós dizíamos antes. E é por isso que uma adesão muito grande de países africanos à causa russa e uma aproximação muito grande com a China. Porque não existe aquela história da arma na cabeça, na política externa do odal-desce do Ocidente com esses países fragilizados e vulneráveis. Olha aí a Coreia do Norte, que está a todo instante aperfeiçoando as suas armas de dissuasão. Querem dizer que a Coreia do Norte é uma ameaça nuclear. Não. A Coreia do Norte existe porque tem arma nuclear, como o Brasil está deixando de existir porque não tem arma nuclear e porque tem muito filho da puta no comando, em toda a esfera, com todo respeito às prostitutas. E eu vejo que a China já divide, e com uma certa vantagem, o protagonismo do planeta. E, por isso, os Estados Unidos vivem em busca de instabilidade. A Ucrânia está proibida de dialogar sobre paz, porque os norte-americanos não podem ter paz na Ucrânia. Se tiver, os problemas internos terão que entrar no debate, e aí aquela sociedade entrará numa guerra civil. Eles agora querem se meter até com a Tailândia. Eu acho que Biden está querendo massagem tailandesa, né? Além disso, Taiwan, que é da China e é reconhecida, inclusive, em documentos internacionais, onde os norte-americanos são signatários, e a China não está nem preocupada com o que dizem. Quando decidir tomar, vai ser mais um bairro chinês. Então, Rubem, eu não quero ser aqui uma espécie de exagerado, né, como diria Cazuza, mas não é exagero, não, dizer que não há mais futuro na ordem mundial internacional baseada em regras, porque essa ordem prometeu liberdade e prosperidade a tantas pessoas, mas o que ofereceu foi caos, guerra, instabilidade, sabotagem, traição e o identitarismo, que é uma das piores desgraças que aconteceram nas últimas décadas. Então, para que os norte-americanos sabotassem a China como potência, faltou combinar também com os russos, que estavam bem preparados, faltou combinar com os próprios chineses e com africanos, norte-coreanos, árabes, etc. É isso aí, como primeiro ponto, na minha opinião. Perfeitamente, Wellington, perfeitamente.
Fora que hoje um grande diferencial que existe na relação entre as nações são as chancelarias, a voz do país fora do país. Eu lembrei essa semana a Guerra do Yom Kippur, que, segundo o próprio psicopata do Limei, que era esse general lunático americano, que era seguido por muitos americanos que achavam ele um herói, porque jogou 2 bombas atômicas em cima de 2 cidades que não tinham uma bateria antiaérea. Eram cidades intocadas que foram deixadas exatamente para saber a extensão da capacidade de matar das bombas. Hiroshima e Nagasaki não foram à toa. Tá? A primeira, se não me engano, a primeira bomba foi de césio, a segunda de plutônio. Uma com 14 quilotons, 14,5, outra com 21 quilotons. Então, nós temos aí 2 bombas atômicas jogadas em cima. E esse psicopata, esse doente mental, estava ali. Mas a Guerra do Yom Kippur, existem particularidades, inclusive no canal Geoforça, você tem um vídeo aqui, o MiG-25, que salvou a Terra, porque quando a Golda Meir, as mulheres dadas ao poder, elas são mais inconsequentes que os homens. Isso daí já é público e notório. As únicas 2 pessoas que falaram efetivamente e jogaram uma bomba atômica em conflitos foram Margaret Thatcher e Golda Meir. Uma em 73, outra em 82. Em 73, quando ela falou isso, a Rússia mandou o seu interceptador ultrasecreto MiG-25, que era incapaz de ser interceptado por qualquer aeronave, sobrevoar Tel Aviv e Jerusalém 2 vezes e voltar para o Egito, incólume. Nenhum avião conseguiu chegar perto dele. Era um avião que chegava a Mach 3.2, voava a 25 mil metros de altitude, com facilidade. Um soberbo de máquina, o MiG-31 é baseado nele. Em alguns pontos foi cortado, em algumas coisas foi melhorado. É o mesmo avião que, em 1976, o Vitor Belenko, um tenente, voou para Tóquio e entregou o mesmo aos Estados Unidos. E ela lembra até hoje que os Estados Unidos e todos os aliados riram demais quando viram que o avião não tinha nada de especial. Inclusive, era um avião tão atrasado, que usava sistema de válvulas, ao invés daquela época dos processadores ou transistores, que não existiam chips. Eles riam demais, achando atraso. Por incrível que pareça, tem 2 anos atrás que a ficha caiu. Os MiG-25 usavam válvulas para não serem reféns ou alcançados por nenhum sistema de EPM, emissão de pulso magnético. Por isso que eles usavam válvulas. A ficha caiu 30 anos, 40 anos depois. Isso é para vocês verem como eles estavam avançados e continuam avançados. Mas, na época, quando houve a escalada mundial, entraram em cena 2 figuras, Henry Kissinger e Andrei Gromyko, que foram, no final da década de 60 e no início, até meados da década de 70, os ases, os responsáveis por manter o equilíbrio na jossa. Um de um lado, outro de outro, ambos tementes ao outro lado, ambos sabendo qual era o limite de cada um deles. E quando eles sentavam, o mundo tremia. Era ali que era resolvido. Esqueça do presidente dos Estados Unidos, esqueça do presidente da Rússia. Quem mandou durante a década de 70 praticamente inteira foram Kissinger e Gromyko. Sentaram os 2 e falaram assim: acabou a palhaçada, acabou a guerra, onde estiver todo mundo parado, para. E a guerra do Yom Kippur parou, sem vencedores. Claro que a narrativa mundial vai dizer que Israel ganhou, mas Israel foi praticamente dizimada. Se os Estados Unidos não entram com peso total na guerra, mandando pilotos, aviões, tudo, você não dá para treinar piloto em 2 dias. Simplesmente Israel teria sido varrida do mapa. Os Estados Unidos teve que ir com tudo. Israel perdeu mais de 400 aviões. Perdeu quase sua força aérea inteira. Então, e essa guerra não foi as consequências raia final, exatamente porque haviam pessoas sensatas. Hoje, quem é sensato no mundo? Hoje, quem é que pode ser chamado de chanceler? Você só tem Sergei Lavrov e agora, despontando com rara felicidade, Kim Gang, que
substituiu o lendário Wang Yi. Wang Yi é o homem da nova China. Ele é uma pessoa tão ou mais importante que Jinping. Wang Yi, você não ouve falar dele em lugar nenhum, mas ele é o homem que expandiu todas as fronteiras da China, enquanto todo mundo olhava para o peixe, o gato fazia festa. Todo mundo, cuidado, olho no peixe, olho no gato. Wang Yi fez tudo isso durante 10 anos e agora passou para o Qin Gang. E o Qin Gang já entrou dando soco em cima da mesa. Ele tem um costume de dar entrevistas com a Constituição chinesa embaixo da mão, um livro vermelho que é a Constituição chinesa. E é assim que vai ser, dentro da ordem, dentro da lei, porque é assim que a China, o único ato inteligente que o Trump teve em seu governo foi que é o seguinte: ele queria abraçar de qualquer coisa a Rússia, porque ele falou, ultimamente, inclusive, que se os Estados Unidos deixassem os dois se abraçarem, acabou para o mundo. São eles e mais ninguém. Um domina economicamente o planeta, outro domina militarmente. O resto é, hoje, no mundo militar, e suas mentiras. O resto é isso. O resto tem esse nome, o resto. Aí, aqui, o nosso programa é muito mal visto, porque a gente fala a verdade, e falar a verdade aqui, pelo menos, merece castigo. Mas nós não ligamos, não, a gente gosta de castigo. Castigo é bom. Somos sádicos, somos masoquistas. Vamos continuar recebendo castigo, não tem problema. É bom demais ser castigado. Um pouco de sadomasoquismo não faz mal a ninguém, né, ué? Então, é o seguinte, o segundo tópico do meio. Os identitários não publicam nada sobre os negros do Sudão. Quem quer o caos no Sudão? O Sudão, que é o outro lado da Arábia Saudita. A Arábia Saudita, que já cerrou todas as fileiras com a Rússia, né? Onde Salman bin Abdulaziz El Saud virou amigo de infância de Putin. Só falta passar a mão no traseiro dele em público. É o único lugar onde você vê o Putin descontraído, brincando. O Salman faz o que o Putin manda e pede. Por quê? Porque, para quem não sabe, em 2020 estava planejado tirar ele do poder. Os Estados Unidos tinham um projeto identitário para a Rússia, quando mataram quando agentes não ligados ao Salman, mas agentes árabes ligados ao Departamento de Estado americano, foi 19, eu acho, ou não me lembro quando foi, mataram aquele jornalista. Não foi uma ordem do governo, foi como o caça russo, o bombardeiro russo Su-24, derrubado em 2014 ou 2014 nos céus da Síria por caças turcos. Aquilo foi uma medida que foi anômala à decisão do Erdogan. Erdogan veio a público, já instruído por Putin, e falou assim: não, a ordem veio minha. E todo mundo pensou que a Rússia iria retaliar pesado contra a Turquia. A Rússia deixou 30 dias, para quem não sabe, a Rússia deixou 30 dias toda a frota aérea turca no chão. 30 não foram mais, 45 dias. Explodiu uma bomba estranha no centro, num ônibus em Ankara, que matou 45 pilotos. Um acidente. Pai Putin de Oxóssi é fogo. 45 pilotos altamente treinados. Você bota 10 anos de treinamento. Um carro-bomba explodiu, o ônibus foi 45 e ficou toda a frota. Nesse momento, eles, desesperados para o golpe que era para ser dado anterior, tentaram dar o golpe e se ferraram na mão do presidente Erdogan, que botou entre juízes e promotores e que tais 2.850 atrás das grades. Um número bonito, cabalístico para o Brasil, pequeno, é claro, mas alentador. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Tá? Então, isso é um pouquinho de história, vocês vão pegando daqui e dali. Eles prepararam para tomar a Arábia Saudita de volta porque eles não queriam.
e o Salman Abdulaziz, que estava no poder, que o seu pai passou o poder para ele em 2015, já numa crise com os Estados Unidos, tentaram tirar. E o Putin garantiu ele lá. E hoje os dois brincam. Né? Então, tem essa segunda parte aí. Quem quer o caos no Sudão? E por que os identitários não se preocupam com as mulheres sudanesas, com os gays sudaneses, com os negros do Sudão? Por que eles não se preocupam com isso? Isso me dá uma interrogação. Fala para a gente. Pois é, Rubão, e você não está vendo ninguém aí com bandeirinha, com as cores do Sudão, fazendo avatar de redes sociais, né, com slogans bonitinhos. Nem Anastácia da Venezuela tem esse tipo de coisa, né? E isso é porque essa sensibilidade, essa empatia é seletiva. O preconceito predomina. E, junto com o preconceito, tem também o complexo de sabujo de muitos. E também o oportunismo de alguns que vendem até a mãe se passar pela frente. Há quem venda até as filhas. E eu quero dizer aqui, Rubem, que a situação no Sudão ela é muito grave. Ela é muito grave porque o Ocidente está jogando muito sujo, especialmente Estados Unidos e Israel. Israel querendo ouro, Estados Unidos querendo gás e petróleo. Além disso, tentando prejudicar as articulações de Rússia e China, porque a Rússia tem um acordo com o Sudão para a construção de um porto gigantesco. E isso pode ser a pá de cal do Ocidente no continente africano. Então, as pessoas conhecem muito pouco sobre a história da África e também sobre os acontecimentos no continente africano. Eu até costumo brincar, até mesmo quando eu falo para a imprensa de alguns países africanos, que o brasileiro é tão mal informado sobre o continente africano que ele acredita que a África é um país e que Nelson Mandela, ainda vivo, é o presidente. E eu faço isso de propósito, porque são poucos os brasileiros como os que estão aqui assistindo a essa live essa hora. Muita gente que está aí no chat, eu sei que é professor universitário. Tenho recebido, inclusive, eu quero agradecer, manifestações de apoio, incentivo de muitas pessoas boas. Todos são importantes, todos são bons. Mas a maneira como as pessoas se dirigem para quem está aqui, como o Rubem, isso aqui não dá dinheiro, né? O Rubem não vive disso, nem eu. Então, mas nós fazemos com muita determinação, porque nós apostamos que você que está assistindo seja uma potencial semente para transformar, especialmente o Brasil, né, num país melhor. Então, o Sudão pode entrar numa guerra civil como nunca foi vista, que pode ser pior do que o genocídio do Ruanda, para que você que está me assistindo tenha uma ideia do que está acontecendo lá. Então, o que acontece? Houve um golpe, né, em 2020, e os militares e as milícias se uniram, as milícias ficaram com a vice-presidência e os militares das Forças Armadas, que têm 100 anos de tradição, ficaram com a presidência. Agora, um grupo internacional patrocina um lado e o outro grupo patrocina o outro. Mas os dois querem a mesma coisa, que eles se matem entre eles. É isso que está acontecendo no Sudão. Eles querem enfraquecer as relações internacionais, a estratégia geopolítica de China e Rússia na região, mas eles também se sentem felizes quando existe guerra entre africanos.
E esse sadismo, essa canalice plena, o mais baixo degrau que um ser humano pode descer, é tão perversa essa situação dos Estados Unidos lá, que até os cidadãos norte-americanos ficaram expostos no Sudão, porque os Estados Unidos queriam utilizá-los como argumento para fingir que estavam fora da confusão para o ingresso a pretexto de salvar os seus cidadãos. Então, um país que faz isso com seu próprio cidadão, como é que pode ser chamado de grande potência? Potência é grande potência, sabe o quê? De mau caratismo. O povo norte-americano está mais abandonado do que o povo brasileiro. Então, a elite norte-americana é perversa, sádica, perigosa, corrupta, muito corrupta. E Israel, onde tem ouro e diamante, eles fazem qualquer coisa. E é isso. O Sudão não produziu bandeirinhas no Twitter. Quando falam sobre o Sudão, é assim, o número de mortos aumentou para 538, segundo a contagem da ONU, que afirma também que o número oficial pode ser este, mas que os verdadeiros números devem ser muito maiores diante da dificuldade de checar as informações no local. Agora vamos ao futebol. É assim. Pronto, acabou a notícia. Vamos falar agora sobre futebol. Eu lembro das reportagens quando aconteceu o início da operação militar russa na Ucrânia. Meu amigo, faziam uma espécie de apanhado da vida de cada pessoa, especialmente civil, que morresse. Fulana tinha nome, tinha sobrenome, tinha o histórico, onde estudou, o que fazia, a rotina, o que comia, como as amigas viam. Mas quando é do Sudão, são números. 538 morreram e tal, não sei quantos ficaram feridos e tal. Agora vamos falar sobre previsão do tempo. É isso. Então, Rubem, é só isso que eu tenho para falar. Falta de empatia, essa empatia seletiva que me enoja. É por isso que eu fico cada vez mais distante de pessoas. Eu falo para muitas pessoas, né? Só através da televisão, 6.500.000. Então, eu falo para muita gente. Há muito tempo eu venho falando para muita gente. E aqui no canal, a audiência é muito grande. A somatória depois fica sempre muita gente. Então, e Rubem sabe, Rubem conhece minha rotina, a gente conversa muitas vezes por dia. Ele insiste para falar comigo, liga para mim o tempo todo, esse Rubem, chato pra cacete. Mas é gente boa. Então, então eu tenho uma vida bastante isolada socialmente. E me sinto muito feliz, assim, sabia? Você que está me assistindo. Porque os seres humanos estão perdidos. Perdidos nesses valores falsos, defendendo coisas que eles não sabem, não conhecem, e fingem que acreditam, apenas para que não estejam totalmente perdidos no mar do nada. E é isso que está acontecendo. Então, quando eu vejo essa questão do Sudão e vejo outras guerras, onde as pessoas são tratadas como qualquer coisa, eu faço questão de destacar, como eu estou destacando aqui, e destaco por onde eu vou, para que as pessoas lembrem que são seres humanos que estão perdendo as suas vidas. E não são coisas, não são objetos. Sobre esse ponto era isso aí, Rubão. Perfeitamente, Wellington. E aqui eu agradecer Samuel Costa, Pierre Amorim, Márcio Costa, Ana Paula pela colaboração. Tiago Borsari, quase seu compatriota aí, mora também na Suécia e falou para você. Obrigado pela colaboração, Tiago Borsari. 4 unidades Patriot
estão em broma, e um sabe, girafe também. Ou seja, a Suécia abandona a paz que sempre teve por um modelo de enfrentamento com um país que nunca lhe causou problemas. Pode falar. Não, mas é porque aconteceu ontem, Rubem, e eu até informei a você, né, que tinha um movimento estranho. Aconteceu ontem e hoje uma reunião entre ministros da defesa de países membros da NATO. Então, foi por isso que houve toda essa movimentação. Então, somente para esclarecer. Foi certo. medida preventiva. Isso. Tanto lugar no inferno para ele se reunir, ele for se reunir aí. Ah. Então, deixe-me ver aqui. O Alexandre Marques, de Torres, no Rio Grande do Sul, diz que lá existe uma quantidade imensa de índios guaranis na miséria absoluta e não apareceu uma ONG até lá. Vocês têm que botar um atrativos aí em Torres, uma mina de urânio, alguma coisa interessante para eles irem. Se vocês não acharem nenhum recurso mineral, nada de monta, eles não vão aí, não. Agora, se vocês acharem embaixo da praça principal, eles vão aí inventar uma história, vão levar uma tribo pronta que nasceu aí nessa praça, com o nome da praça, com tudo, inclusive com elementos históricos, tá? Com pró-rata histórico, pretérita. Eles rateiam aquilo tudo, colocam na história, daqui a pouquinho você vai lá na Wikipédia, você vai descobrir que aquilo ali está ali desde 1812, na Wikipédia, antes dela existir. Vocês não sabem a eficiência desse pessoal. Nesse momento agora, onde tudo é fictício, até o flagrante deixa de ser verdadeiro, fica muito difícil saber o que é verdade e o que é mentira. A manipulação digital chegou a um ponto tal que hoje, só com uma auditagem completa, profunda e isenta, o problema todo é essa última, isenta, você vai ter acesso à verdade. Mas tem mais coisa aqui. O Genilson tem uma pergunta interessante, eu vou fazer um cortezinho que eu sei que eu vou falar e o Wellington não vai se coçar, eu sei como é que o Wellington vai querer falar também, claro. Tá? Por que tem tantos países submissos aos Estados Unidos? Eu poderia dar uma resposta acadêmica longa, daquelas típica desses papa-hóstias brasileiros, típica desses acadêmicos de botequim. É uma coisa muito simples. Se chama escola, educação, idolatria. Você hoje, quando arruma um dinheiro ali, roubando a sua repartição, assaltando a empresa onde você trabalha, se elegendo deputado, vereador, aonde você arrumar algum, você vai querer o quê? Qual é o máximo de orgulho para você? Ciro Gomes, que é lá da oposição, já dizia, você tem que ir para Harvard, tem que encher a boca, você tem que ir para Harvard. Você vai para lá para ser colonizado. Então, os Estados Unidos, um país ignorante, um país boçal, onde 80% da população não sabe localizar o país no mapa. E olha que a maioria dos mapas já bota logo os Estados Unidos em destaque. Destaque não é a África, não é outro lado. Sempre você vê um planisfério, com a América do Sul e a América do Norte ali em frente. Mas é o seguinte, pessoas ignorantes com QI um pouco acima da ameba, que dão ensinamento para o mundo inteiro, todo mundo vai para Harvard, e principalmente vão para lá aprender teorias políticas e macroeconômicas. Eles saem de lá como sacerdotes, não como economistas. Eles saem de lá com vestimentas compridas, ideias estranhas, enaltecendo o Deus dólar, que não por acaso é a moeda dos Estados Unidos. E saem de lá como perfeitos idiotas, imbecis. É ali, Wellington, aonde é instalado o escritório dentro deles. Eles passam para viver dentro de escritórios, aonde, totalmente isolados do mundo, mexem com o mundo. Você, há mais de 30 anos que você não vê filme idiota, filme de quinta categoria americano, que representa 95% da produção, que não se passe num escritório. O mundo real saiu até da filmografia. Antes o cara era mecânico, antes o cara era engenheiro, o cara era peão, o cara é isso. O último cara que meteu a mão em alguma coisa foi o Maverick para fazer aquele filme mentiroso. Meter a mão, hands-on. O resto, todo mundo está no escritório. Esse filme é de paquera, está todo mundo no escritório atrás de um computador.
que o futuro é esse, o sonho é esse, é você ir para uma faculdade americana e voltar com conceitos americanizados. Eles fizeram isso durante 2 ou 3 gerações inteiras do Ocidente. O Oriente foi lá, mas o Oriente foi para lá vacinado. O Oriente, primeiro, tiveram uma consulta com Wellington e Rubem aqui e foram para lá. Ah, fulano da China foi para lá, só que fulano para lá foi lá espionar mesmo. Ele foi lá ver o que eles faziam, não foi lá para ser doutrinado. Agora, meu filho está indo lá para Harvard, vai voltar de lá um doutor, aí vai ganhar um emprego do cacete. Quando ele voltar, não importa se ele é bom ou ruim, alguém vai dar um emprego para ele de consultor, de auxiliar na firma do tio, do primo, da puta que pariu, ganhando 35, 40 mil reais, mais dividendos. Um idiota, um verdadeiro idiota, um imbecil que acha que o sucesso veio daquilo lá. Então, eles criaram um colchão que está se desfazendo, é o que nós estamos fazendo aqui. A mote da nossa fala aqui é exatamente isso. Esse modelo se exauriu. Esse modelo derreteu. A China, hoje, tem 800 milhões de consumidores e promete, em 2030, ter 1,5 bilhão de consumidores. Ou seja, a população inteira vai passar a consumir. Hoje, a China tem capacidade de ter o seu próprio espaço dentro do consumo interno. E ganhou agora mais 145 milhões de consumidores de graça. De graça, de graça, de gracinha. Da Rússia. Os Estados Unidos e a Europa deram para eles. Vamos cortar o SWIFT, porque, segundo eu, que sou sacerdote aqui do grande Deus dólar, aqui é o seguinte, segundo o que eu aprendi lá no 3º semestre em Harvard, pelo mestre, tá? Pelo doutor fulano de todo, doutor Alisandro Cresci, que é um italiano. Então, é o seguinte, que isso aqui vai dar o seguinte, segundo meus teoremas, pronto, a Rússia tem 6 dias. Tem 6 dias para a economia para falir. Já passaram quase 600 e a Rússia está mandando míssil na cara de todo mundo, vai muito bem, obrigado, manda no mundo, caga e anda na cabeça de todo mundo, já doutrinou 15 países na África e tem mais 15 na fila pedindo a ajuda deles, pedindo os Wagner para ir lá, porque os Wagner são bons de diálogo, são psicólogos. Eles fizeram uma sessão de psicologia no Mali, ali, que tem francês que não parou de correr até agora, da Legião Estrangeira. Tinha 26 mil soldados da Legião Estrangeira, entraram 500 Wagner. Não era 5 mil, não, entraram 500 Wagner. Eles saíram do outro lado. Pode falar, Wellington. E pegar logo o mote. Não, mas antes de você apresentar o tópico, eu vou dar do venezuelano Anastácio. A guerra na Ucrânia vai escalar. O ex-presidente russo Dmitry Medvedev pediu o desmantelamento completo do regime de Kiev, bem como infligiu uma destruição em massa ao pessoal militar e ao equipamento do país. Informação do professor Lourenço Carrasco, que inclusive estaria hoje aqui com a gente, mas que não foi possível. E avisando ao público, porque você chegou também a avisar numa live sua, que você foi excelente, inclusive, lá com o Ricardo Nuno do Geopol, você falou sobre a Maria Lúcia Fatorelli, que estaria hoje aqui com a gente, mas eu conversei com a Fatorelli ontem rapidamente e ela não poderia estar, porque foi aniversário do filho, ela teve que se deslocar para São Paulo, e no momento da live ela estaria pegando o voo. Então, no próximo domingo, aí sim, já combinei com ela, e já combinei com você, afinal de contas o canal é seu, ela vai estar aqui com a gente para explicar um pouco sobre como diz o professor Tiago, calabouço fiscal, né, do Haddad. É isso aí, Rubão. Era só isso que eu queria informar sobre a orientação aí do Dmitry, a sugestão, né, já que ele é conselheiro do governo, o Dmitry Medvedev, de passar o rodo na Ucrânia. Isso porque a Alemanha o Reino Unido enviou arma suja, bomba suja para a Ucrânia e também porque um drone acabou atingindo numa tática de guerrilha que nós aqui numa live anunciamos que ia ser o recurso, né, da Ucrânia, tática de guerrilha, sem nenhum propósito e sem nenhuma estratégia crescente, né, porque numa guerra você faz uma conquista, batalhas como metas para atingir o objetivo maior. Nesse caso de estratégia de guerrilha,
são apenas atos terroristas, se formos fazer uma avaliação apenas pela consequência. Então, era isso aí, Rubão. Inclusive, deixa eu aclarar para vocês, se vocês querem a informação precisa disso aí que o Wellington passou. O grande problema, o Medvedev botou a boca no trombone e provavelmente teremos ataques estratégicos. O que é um ataque estratégico? É ataque sem se preocupar com vítimas civis. Tá? É um ataque massivo. Podemos estar diante disso. A Rússia não vai brincar mais, porque esse ataque a um tanque, no final, foi só um tanque em Sebastopol, vindo de Odessa. Mas o problema todo não foi esse. A Ucrânia não tem tecnologia para fazer essa travessia tão longa. E a Rússia pegou o drone inglês 500 metros acima dos outros drones, fazendo o data link. Então, isso é uma intervenção direta da OTAN na guerra. A Rússia pode usar isso ou não, mas vai usar como um martelo ou uma marreta contra, inclusive dizendo para vocês que de hoje, que horas são aí? Agora, Wellington? Opa, desculpa, o microfone estava cortado. 00:25. 00:25. Pelas 4 horas da madrugada está programado um ataque massivo com sistemas de foguetes e mísseis. Há um ataque devastador para ser feito hoje na Ucrânia, principalmente visando os postos de comandos e postos políticos. A conferir, essa informação veio para aqui para a gente. A gente não é... Eu não sou dado, eu tenho as informações, só que eu não sou... O meu negócio aqui é análise da notícia, não é ficar dando novas. Eu não tenho nada com isso. Eu não sou repórter Esso, eu não sou Globo em edição extraordinária, eu não faço live de edição extraordinária para dizer, eu espero aquilo se concretizar. O meu papel é análise. A informação ela vem de qualquer jeito. Depois a gente vê para vocês se foi deturpada ou não, a gente esteriliza ela. Mas é isso, não cabe a mim fazer isso. Eu não tenho capacidade de fazer isso. Não há nenhuma capacidade de fazer isso. Aqui nós não temos essa capacidade. Teria que ter uma logística que nós não temos. Mas a gente tem as informações. E as informações são essas. Que essa noite, lá para as 4 horas da manhã, vai ter um ataque massivo da Rússia contra pontos-chave da Ucrânia. Pode não acontecer? Pode, porque pode ser alguma coisa, simplesmente como eu recebi, outros já receberam também. Pode ser uma notícia para fazer um desvio. Tá? A inteligência trabalha com isso, mas estão trabalhando com essa hipótese e a Ucrânia está simplesmente na ponta dos pés. Ou seja, a OTAN dando o último golpe no povo ucraniano. A Rússia está matando ucranianos e pedindo para parar a matança, que não tem como não parar de matar. Né? E a Ucrânia está morrendo e cada vez indo mais para cima, porque é para isso que são pagos. E eu falei essa semana, o grande problema, o Zelensky ainda não caiu, é porque a Ucrânia é um país extremamente corrupto e, por isso, as entidades, todas elas, cada um anda sozinho. Eles não têm capacidade de aglutinação, porque são grupos, sempre foram grupos rivais na roubalheira do país. A realidade é essa. O momento agora é político. Geopolítico armamentista, mas eles não têm uma capacidade de adesão entre si à oposição, porque, na realidade, eram grupos de salteadores, de ladrões que tomavam poder. A Ucrânia é um país riquíssimo e é o país mais pobre da Europa. Não tem motivo. Recebeu uma infraestrutura invejável da União Soviética. Eles eram a São Paulo da Rússia, da União Soviética, eles eram a São Paulo, eles tinham as aciarias, usinas termonucleares, as maiores da Europa estavam lá, receberam tudo, energia barata, quase gratuita. Receberam uma tecnologia aeroespacial inteira. O que fizeram? Roubaram 500 milhões de dólares do Brasil em Alcântara. Roubaram, que não apresentaram nada, não apresentaram projeto, não apresentaram nada. Acabou em 2017. A sacanagem. O governo brasileiro pediu dinheiro de volta, porque não tem nada, não. Roubaram tudo. Uma porrada, centenas de ucranianos vieram para o Brasil ganhando 15, 20 mil dólares por mês e voltaram com o burro na sombra. Deteriorou
A Antonov não existe, ela vai vir para o Brasil como? Ela vai vir para o Brasil como, se ela não existe? Hoje é uma empresinha de fundo de quintal, teve em 2021 um faturamento de 37 milhões de dólares. 37 milhões de dólares é o preço de um motor de um 737. Se você comprar um motor 737 novo em folha na caixa, desse Max aí, é 37 milhões de dólares o motor. O faturamento inteiro de uma indústria aeroespacial no ano. O que ela fabricou nesse meio tempo? Se fabricou alguma coisa, foi teco-teco. Mas isso aí ninguém fala para vocês, porque as pessoas querem bomba, bomba, bomba agora, soltaram um foguete ali, fulano foi no banheiro, escorregou e quebrou a perna, vai dar uma terceira guerra mundial, bababá, babá. Eu não estou aqui para isso. Meu negócio aqui é análise da notícia. E por isso a gente vai para o último tema, que já está ficando tarde. O nosso último tema, sobre a crescente tensão entre os Estados Unidos e a China sobre Taiwan. Última linha vermelha violada pela NATO ou fim do mundo? Agora sim, eu já estou preparando aqui o espírito das pessoas para a gente entrar em Taiwan. Hoje, inclusive, eu li uma coisa muito engraçada. Engraçada, eu tenho que ver aqui, porque eu acho que está engraçada demais, que é a cara dos Estados Unidos. Eu tenho quase certeza que eu printei. Tá? Deixe-me ver, eu tenho que ter printado isso. Será que eu fui tão burro que não printei? Que depois eu não acho, né? Deixe-me ver aqui. Ah, está aqui. Estados Unidos estão desenvolvendo drones submarinos que marcarão a virada de jogo na questão de Taiwan. É isso que a nossa mídia produz. Eles estão produzindo, eles estão desenvolvendo algo que vai mudar o jogo na questão de Taiwan, quem sabe nunca, quase nunca, ou em lugar nenhum. É isso a mídia deles. Por isso que eu falo, hoje realmente o que tem de bom nos Estados Unidos se chama Estúdio Disney e Pixar. Eles são bons nisso. O resto, esquece. Wellington, bola contigo. Último tempo. Bom, é o seguinte, a questão de Taiwan, eu até falei um pouco na introdução, para você que está acompanhando aqui a live e que não tem contato frequentemente com essa situação de Taiwan, eu vou lembrar apenas uma coisa. Existe um acordo de uma só China, que é um acordo reconhecido internacionalmente. Esse acordo, os Estados Unidos da América é um dos países signatários, ou seja, concorda com a política de uma só China. Traduzindo, para você que não é dado aí a questão, ou para você que não está em contato frequente com o vocabulário diplomático. Taiwan é um território chinês. Entendeu agora? Isso é simples. Então, qual a razão dos Estados Unidos da América e agora os países membros da NATO, especialmente, querendo primeiro, que diabo tem a ver a NATO com Taiwan? Nada. Estados Unidos, muito menos. Não é? A NATO não deveria nem existir com o declínio da antiga União Soviética, se formos fazer uma análise assim, ao pé da letra. Então, o que é que os Estados Unidos querem? Transformar Taiwan em uma espécie de cabo de guerra para a produção de mais uma instabilidade contra a China e, com isso, prejudicar a expansão tecnológica chinesa. Os chineses, Rubem, eles não estão para brincadeira com essa questão de Taiwan. E digo mais, isso é muito importante dizer, porque eu acho que só é dito isso aqui nesse canal. Os norte-americanos e os países membros da NATO não têm dinheiro para uma guerra contra a China. Eu vou repetir aqui, porque aparecem muitos críticos aqui. E lá no meu Twitter aparecem os engraçadinhos me pedindo fonte. Vou perguntar ao William Bonner.
no Jornal Nacional, né? Vocês comem aquilo como notícia e não falam nada. Eu vou no meu Twitter, sem cobrar nada de ninguém, boto lá uma informação que eu considero útil para quem é meu seguidor e ficam me pedindo fonte. Então, os norte-americanos, anote aí, os norte-americanos e os países membros da NATO não possuem condição financeira, econômica de uma guerra contra a China em Taiwan. E eles estão morrendo de medo da Coreia do Norte. Então, o que está acontecendo? A busca por mão de obra barata na China acabou por ser traduzida pelos chineses como uma grande transferência de conhecimento, tecnologia e pesquisa científica. E os chineses ultrapassaram todos os países no domínio de todas as tecnologias. E Taiwan é um importante produtor de chip. Agora, com os chineses iniciando que eu acredito que deva ser intensificado na medida em que o interesse de apropriação de Taiwan, reincorporação de Taiwan, vamos chamar assim, já que está rebelde agora, deva ser crescente, os chineses irão aplicar sucessivos bloqueios a determinadas atividades de Taiwan. Isso vai produzir um estrago muito grande nas economias dos Estados Unidos e dos países ocidentais. Por quê? Porque esses países acabaram com as suas indústrias para a exploração de mão de obra barata da China. A China domina hoje as tecnologias, inclusive bélicas. Taiwan, segundo documentos assinados, por esses mesmos países, é parte do território chinês e os chineses vão incorporar Taiwan. Japão vai ficar isolado, Coreia do Sul vai ficar numa situação extremamente delicada e vai sobrar até para a Austrália. Então, essa tensão naquela região vai produzir, Rubem, tanto estrago como essa que está acontecendo na Ucrânia. Com o agravante de que hoje, todos nós, você que está me assistindo, eu estou falando da minha casa, aqui em Estocolmo, na Suécia, em tempo real, com 5 horas à frente do horário de Brasília. Isso é tecnologia, não é feitiçaria. Certo? Então, o que acontece? Essa tecnologia vai estar ameaçada se houver um tensionamento entre potências contra a China, e muita gente vai ficar sem ter o que fazer. Inclusive, aqueles que apostam em dinheiro eletrônico, que têm uma vida totalmente digital e que acham que isso é super moderninho e tal, esses vão sofrer muito mais. Aqueles que deixaram de estudar porque acham que o Google pode responder qualquer coisa também vão sofrer muito. Então, Rubem, essa questão de Taiwan só está começando. E essa paz mundial que a China propõe para o desenvolvimento dela e dos outros, ela não será possível enquanto os norte-americanos não admitirem as derrotas e não admitirem que o projeto de potência única faliu. Um projeto que não tem mais condição de ser implementado. Perdão, eu espero que eu tenha respondido. Gostaria de falar muito mais. No entanto,
Os dados que eu gostaria de apresentar aqui, eles são muito longos, e eu prometo, no próximo domingo, já que vamos falar mais de economia, eu prometo trazer um pouco mais a discrepância entre perspectivas de crescimento econômico da China e o declínio visível dos Estados Unidos e as perspectivas extremamente preocupantes para a economia daquele país. É isso aí, Rubão. Wellington, muito obrigado por isso daí. Então, eu recebi aqui um questionamento, não, uma pergunta aqui do André Rolim. O André Rolim me faz uma pergunta técnica aqui, se a Rússia, se seriam usadas as Moab, tá? Eu vou te dizer uma coisa, eles não vão usar a Moab, porque eles não têm Moab. A Moab é Massive Ordnance Air Blast, é a chamada mãe de todas as bombas, criada em 2003 pelos Estados Unidos. É uma bomba termobárica com um peso de 8.700 toneladas e com um poder de destruição de 11.500 toneladas. Tá? Aí a Rússia fez a bomba termobárica de aviação com poder aumentado, ou FOAB, considerado o pai de todas as bombas. Ela é mais leve do que a Moab, ela pesa 7.800 quilos, você pode pesquisar, e ela tem um poder destrutivo 4 vezes maior do que a americana, e um raio de ação 2 vezes maior. A Rússia usou tantas quanto nenhuma na Ucrânia até agora. Estão todas estocadas esperando o momento. Até porque a genialidade da engenharia russa transformou as prosaicas FAB 500, bombas que eles têm às toneladas, aos milhares, aos milhões, em bombas voadoras, bombas direcionadas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você pode atirá-las de muito mais longe, de muito mais alto, fora do raio de ação das S-300. Eu tenho outra resposta aqui para dar, porque todo mundo falou que a Rússia não corre perigo, porque essas S-300 exportadas que estão na Ucrânia poderiam ser capturadas pelos Estados Unidos, já foram capturadas, já foram para os Estados Unidos, já foram totalmente decifradas. Tá? O problema todo é que todo esse sistema de ponta, a maioria dos sistemas e circuitos, eles são autodestrutivos. Você, quando tenta abri-los, ele derrete, ele se autodestrói. Lembra aquela brincadeira, essa mensagem vai se destruir nos próximos 5 segundos, do filme do Agente 86 e outros, que é tais? Então, é isso aí que acontece. E tem outro dado, chamada Black Box, a caixa preta, é modificada. Existe a S-300 de exportação e a S-300 russa. A S-300 russa é diferente. O MiG-23 sempre foi considerado um avião problemático, menos na mão dos cubanos. Os cubanos arrasaram a Força Aérea da África do Sul com os MiG-23. Os MiG-23 entraram no céu e fizeram a limpa. Todo mundo fica assustado com aquilo, mas é porque eles voavam MiG-23 russos, genuínos, 100%. É a mesma coisa que os Estados Unidos fazem com Israel. Estados Unidos vende equipamento militar para o mundo inteiro. Ele só vende produto militar com a tecnologia totalmente usada nos Estados Unidos para Israel. E a Rússia fazia isso com uma pequena Cuba. Todos os equipamentos russos que iam para lá eram os mesmos usados pela União Soviética. Por isso, o desempenho fantástico dos aviões. Então, é isso que acontece. É essa diferença que existe básica em tudo isso aí. Você não vai dar para um país que você suspeita, ou você acha que as S-400 turcas são as S-400 que estão no campo de batalha da Rússia. Ninguém é tão tolo assim, porque ela pode cair na mão dos inimigos. Além de ter sistemas de segurança, de proteção,
porque os circuitos chaves, se fosse para produzir alguma coisa, eles já teriam produzido. E os sistemas de defesa aérea do Ocidente são todos eles risíveis. Diante da S-300, que é a última hoje, para você ver que até hoje o Ocidente apanha na mão do Buk 125 e S-200, são da década de 60. O F-117 invisível foi derrubado por um sistema Buk 125 da década de 60. Perguntaram para o major artilheiro o que ele tinha a falar. Ele pediu desculpa. Ele falou que não sabia que era invisível, senão ele não teria derrubado o avião. Então, derrubou o F-117 e acabou com o projeto do F-117. Os Estados Unidos largou o simples, o normal, o factível, e foi para as ciências malucas, que eles não dominavam, porque eles estão mais preocupados com ideologia de gênero, eles estão mais preocupados se o cientista vai se declarar gay, homem ou transexual amanhã. Se esse cara também deseja se entupir de maconha e de drogas o dia inteiro, ele tem liberdade, meu corpo, minhas regras. E assim a sociedade americana acabou contaminado pelo vírus que ele espalhou pelo mundo para destruir o resto do planeta. Eles foram os primeiros. Foram os primeiros. Darwin Awards para ele. Darwin Awards é um prêmio que é dado àquelas pessoas que conseguem não reproduzir, aquelas pessoas que morrem antes da reprodução para não espalhar seus genes ruins pelo mundo. Mas os americanos continuaram se reproduzindo, agora cada vez menos. Oxalá continue nesse ritmo. As minhas considerações finais já ficam aqui, eu não sei mais a quem agradecer ou como agradecer. Estamos com 1.800 pessoas aqui agora. Tentador manter aqui a live para você mais um tempo, mas agora eu vou passar as considerações finais para o Wellington. O Wellington vai poder falar à vontade, qualquer coisa depois eu volto para falar mais um pouquinho. Pode falar, Wellington. Rubão, antes de tudo, eu quero lhe agradecer porque você encabeçou aí espontaneamente uma campanha para mais inscrições lá no meu canal no YouTube, que é um canal onde eu pretendo fazer uma live por semana com você lá, né? E onde eu posto os vídeos que eu faço para a televisão e também alguns para o próprio canal. Então, muito obrigado por essa iniciativa e a quem foi lá e fez a inscrição, eu agradeço. Agradeço pelo apoio e incentivo ao trabalho. Eu quero dizer, Rubem, que muitas vezes nosso trabalho aqui, nossa conversa, ela é vista como pessimista, mas a verdade é que nós estamos trabalhando com a realidade que está posta. Tudo o que estamos falando, qualquer pessoa pode confirmar que é verdade, qualquer pessoa pode checar a informação. Não é nenhum segredo. Obviamente que tem um diferencial da análise, da perspectiva, das consequências, que tem, como o Rubem falou lá no começo da live, tem tido uma margem de acerto muito grande, porque nós temos honestidade com você que está aí assistindo. Nós temos o compromisso de trazer para você aquilo que realmente está acontecendo. Muitas vezes o que é publicado não é o que está acontecendo. Ultimamente tem sido cada vez mais comum a publicação de mentira como notícia, a publicação de propaganda como notícia. E nós estamos aqui trazendo esses elementos para que você possa acordar, especialmente você que é brasileiro e mora no Brasil, possa acordar para essa perigosa entrega do nosso país. Falsos índios, falsos ambientalistas, celebrando a entrega de terras, entrega do nosso território. E uma investida que foi iniciada essa semana com mais... eu acho que inauguraram a fase 2, né, da investida contra o agronegócio brasileiro, que produz muita riqueza para o país. Então, abandone o preconceito, abandone a desinformação, busque dar a sua contribuição para a construção de um Brasil melhor. Eu desejo a você um excelente feriado do Dia do Trabalhador
E não é dia do trabalho, como muitas pessoas falam, é dia do trabalhador, tá? E não é protestando por casamento de hipopótamo que se sente girafa com sei lá o quê, que alguém estará dando a sua contribuição para a construção de um país. É preciso que espírito de Vargas seja presente nesse tipo de mentalidade sobre o Brasil, até mesmo do Ernesto Geisel, que foi um grande desenvolvimentista, porque o Brasil está caindo a cada ano, está perdendo o protagonismo econômico do planeta. Um país que nas últimas décadas produz pobreza, não produz riqueza, e nós precisamos dar uma sacudidela aí para mudar esse negócio. O negócio está ficando feio. Então, faça a sua parte. Minha parte é comunicação, estou comunicando. Rubão é um excelente comunicador, é o chacrinha da geopolítica. Ninguém comunica assuntos complexos com tanta facilidade como o Rubem. Esse é o dom da comunicação que ele possui. Espero que você tenha gostado desse encontro comigo e com o Rubem hoje, aliás, era isso que eu queria dizer. E desejo um excelente feriado a todos. Rubão, muito obrigado mais uma vez. E próximo domingo estaremos aqui com fé em Deus. Estaremos aqui e, de repente, teremos surpresas. Quem sabe, domingo que vem. Quem sabe como é que vai ser. Quem sabe. E domingo que vem, provavelmente, Fatorelli estará aqui dando seus 15 minutos de explicação da situação trágica que nos encontramos na parte fiscal e na parte fazendária. Aqui me perguntam se, não sei quem foi que me perguntou, acho que foi o Alex Pimenta mesmo, que me perguntou se esse ano seria bom para o Brasil economicamente. Seria fantástico se a gente fizesse o dever de casa, se a gente cuidasse da nossa vida, se a gente arrumasse as nossas coisas, provavelmente seria fantástico. Eu falei que 2023 é o ano do Brasil. Agora, se o Brasil vai aproveitá-lo ou não, não sou eu que falo, que vou resolver isso. E o Rogério Seabra fala que os Estados Unidos produzem 19 milhões de barris de petróleo por dia, quando esses 19 milhões de barris estão incluídos o fazendão do lado, que eles já conseguiram destruir, que eles estão todos lá em Ontário, Quebec, e ali naqueles 3% de área que responde por 90% da população do Canadá, discutindo lá se é homem, se é gay, se é homem. Lá você pode passar na rua e dizer que é mulher, entrar no primeiro concurso e fazer concurso de Miss Beleza, do que você quiser. Lá aconteceu o caso de um halterofilista entrar lá e escrever lá de sacanagem que era mulher e ganhou o concurso de levantamento de peso. Vão ganhar todas, porque o Canadá já deteriorou, já derreteu. Derreteu com um salário melhor, é mais renda, é menos gente. Aquela ilhazinha lá, ótimo. E os Estados Unidos produzem 19. O problema dos Estados Unidos não é produzir 19, é consumir 25. O problema não é você... A solução não está em você ganhar muito. Se você conseguir gastar menos do que você ganha, você vai ter superávit. Se você gastar mais do que você ganha, você vai ter déficit. Isso daí é a posição simples, isso aí é economia by seu Manel da padaria. Seu Manel da padaria não estudou, não fez nada, veio para o Brasil como imigrante, veio com nada, uma mão na frente, outra atrás, montou a padaria, hoje, depois de 40 anos trabalhando lá, botando, como eu conheci alguns aqui, um é exemplo, morava em Icaraí, num belo apartamento, tinha uma casa na região oceânica, ia para lá e vivia muito bem, mas trabalhou a vida inteira, sempre com essa economia aí, simples, essa escola de economia que ele não precisou ir em Harvard para ser empregado de ninguém e para ter uma vida próspera. A conta dele era essa: eu ganho 10, gasto 5, eu tenho 5. Se eu ganho 15 e gasto 20, eu perco 5, estou ferrado. Então, essa conta de padaria é simples. Os Estados Unidos têm 2,5% da população mundial, contado na ponta do lápis. Consome aproximadamente 25% da energia fóssil do planeta. Nós produzimos 90 a 100 milhões de barris de petróleo, os Estados Unidos consomem 25.
Então, nós estamos aí até mais do que isso. Quase 30% do consumo de energia fóssil do planeta vem dos Estados Unidos. Isso com 2,5% da população. 10 vezes mais do que se fosse distribuído de forma equânime pelo planeta. Essa conta não fecha. Essa conta não fecha, nem vai fechar em lugar nenhum do planeta. Essa conta é a conta da tragédia americana, que a Rússia sabe muito bem aonde está e como funciona. A China também sabe. Eles levantaram muito bem, fizeram um levantamento científico de onde ficam todos os calos dos Estados Unidos e estão pisando sistematicamente em cada um deles. Se a Rússia não tem muita pressa, você imagine a China. Quando vocês falam de Taiwan, vocês podem saber que o soft power vai correr solto em Taiwan. Vai correr solto. Até a única decisão final que a China vai tomar, provavelmente, vai ser um cerco à ilha. Um cerco à ilha. E se eles fizerem um cerco à ilha, vão fazer com o apoio da Rússia. E sabe o que vai acontecer? Hoje, no mundo militar, Ancap-Sul e outros. Só isso. Só isso. Você vai ver batalhas, ameaças sem sentido, coisas que não vão se concretizar, e você vai ver simplesmente Taiwan voltando docilmente para casa, como deveria ser. O bom filho, a casa volta. Aquela meia dúzia de harvardianos que vão pedir asilo nos Estados Unidos, onde já tem dinheiro depositado de sobra, que os Estados Unidos aceitam todos os ladrões que vieram do mundo inteiro, que eles implementaram, introjectaram aqui, ou você acha que Sérgio Moro e essa bandidada, essas quadrilhas todas que tem aqui no Brasil, que fingem um antagonismo para mandar aqui você continuar sempre no mesmo lugar? Você continua fodido, você continua sob a PPI, você continua com juros de 13,75%, você continua ferrado, mas mudou o governo e você está brigando. Aí te deram osso para roer, te deram o osso da causa gay, LGBT, como eu já falei, falo e repito, nada tenho contra LGBT, tenho na família, respeito, amo como os outros. Só que meu sobrinho que é gay, a profissão dele não é ser gay. A profissão dele, ele tem profissão. Como a maioria dos que eu conheço, 90% dos que eu conheço, tem veterinário, tem médico, tem de tudo quanto é jeito. Nenhum deles tem tempo para ativismo, para nada, não. Ele quer ser respeitado. E é isso que a gente tem que dar, qualquer opção. Respeito. Agora, privilégio por isso? Privilégio por quê? Por ser careca? Por ser bonito como eu? Bonitinho? Mamãe falava. Não tem que haver privilégio. Mas isso é bom, isso é um choque. Porque enquanto a gente estiver nesse choque do identitarismo, nós vamos dividir forças. Eu quero o gay do meu lado, eu quero o negro do meu lado, eu quero a mulher do meu lado, eu quero todo mundo. Eu quero todo mundo, é um grupo só, coeso. É isso que eu quero, é isso que eu desejo. A nossa luta é por isso. Nós não queremos nos meter na opção sexual de ninguém, não. Nós não queremos aqui incentivar brigas entre negros, não. O Estado é de todos. É igualdade para todo mundo, dentro de quê? Seus direitos. Direito o quê? O direito é alguma coisa que você adquire na sociedade. Você sobe na sociedade, você se desenvolve. Há pragmatismo nisso. Há meritocracia, sim. O pessoal usou a palavra meritocracia, tá? Com um sentido distorcido. Ah, sim, há mérito na coisa. Há mérito envolvido, é claro que sim, e tem que haver. Eu acho que todo mundo tem direito a trabalho, todo mundo tem direito a emprego, todo mundo tem direito à dignidade. A função do Estado seria nos fornecer a preço justo água, luz, transporte, escola gratuita, infraestrutura, educação gratuita. E o resto, todo mundo se ajeita na sociedade com isso. O cara teve escola gratuita, teve saúde gratuita, teve transporte justo, por preço, para ser deficitário mesmo. O Estado é para perder dinheiro na saúde pública, porque isso é investimento. É para perder dinheiro na educação. É claro que tem que perder dinheiro na educação. É claro que tem que perder dinheiro. É para isso que é feito. A nossa água dá prejuízo. Que prejuízo? Prejuízo da água da Idade Média, que matava metade da população envenenada. O povo bebia água e morria, que estava contaminada por coliformes fecais.
O lucro da água é você dar uma água boa. A água é negócio. Esgoto é negócio. Isso é obrigação do Estado. Aí tem que dar isso aí por um preço irrisório. Quanto foi o prejuízo? Não importa. O lucro social que nós temos disso é muito grande. É isso que importa. Agora, tem gente que vai ter educação de graça, o caramba, e vai se contentar em ser balcão de uma padaria. Ir para o balcão de uma padaria. E eu preciso do balconista da padaria também. Eu preciso. Eu vou chegar ali, me dá um pão. Me dá isso, me dá aquilo. Eu preciso de todo mundo. Eu preciso do gari. É deles que eu preciso. O que você tem? Você tem uma criar. O que seria uma sociedade justa? Uma sociedade justa é que ninguém ganhe 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes, 100 vezes, 500 vezes o que ganha. O que ganha menos, que todos são necessários. Todos são necessários. É aquela briga que eu falei, eu já contei essa história, a revolução do corpo, que a gente poderia colocar hoje como uma revolução mundial, né? Eleição no corpo. Quem vai mandar no corpo? E o cérebro, é claro, eu sou o cérebro, eu tenho que mandar no corpo. Tem algo mais nobre do que eu mando, eu sou elite. Eu nasci na Faria Lima. Eu sou elite, eu pertenço à elite. Então, tem que ser. O coração, não pode. Eu que bombeio o sangue para aqui. Eu que bombeio o sangue. O estômago falou, aí eu o que faço? Aí, daqui a pouquinho, lá no fundo, um fedorentinho levantou o dedo, era o cu. E falou assim, eu quero me candidatar. E o pessoal começou a rir. Porra, você querer ser candidato a comandante, a governante do corpo? Porra, tu serve para quê, cara? Tá sempre fedendo, sujo. Pelo amor de Deus, qual a sua importância irrelevante? Você está lá no fundo. Pior que você, só a unha do pé. Ainda bem, daqui a pouquinho a unha do pé também quer ser, mas eu quero ser. E saiu uma briga, saiu uma confusão, saiu cada um para um lado. Nessa utopia, saiu cada um para um lado. O famoso cu trancou. Ficou puto e trancou. Fez uma greve. Fez uma greve e nada de abrir. E, nesse meio tempo, o negócio começou a ficar problemático, porque o estômago parou de funcionar direito. O fígado também, os rins também. Foi um efeito dominó. A circulação sanguínea começou a ficar problemática. As toxinas se acumularam no corpo. E o cérebro parou de funcionar praticamente. E foi todo mundo procurar o cu e pedir, por favor, para o cu abrir. E quando o cu abriu, voltou toda a paz. Isso prova que uma sociedade é como um corpo humano. Nós precisamos de tudo que está aqui. Tudo que está aqui. Eu tenho alguma dúvida quanto a dedo mindinho, mas tudo bem. Agora, o resto, a gente precisa de tudo. Tudo. Está tudo no seu lugar, todo mundo tem a sua importância na sociedade. Você imagina você passar por uma cidade que não tem coleta de lixo. Você tem costume de passar pelo gari, pelo lixeiro, e achar que ele é um alienígena. Ele é um excluído do mundo que vem ali prestar um serviço para você, para o seu bel prazer. Você pega uma xícara. O outro dia o colega me passou aqui um vídeo que eu vou passar para vocês, vou botar aqui talvez amanhã. Foi o Tom Clay, um abraço para ele. Tom Clay é o exemplo máximo de um brasileiro lutador. Abriu uma lojinha, abriu outra, está abrindo o terceiro mercadinho dele, mercado do Vencidinho lá, lutando com honra, trabalhando, não consegue ver as lives porque trabalha 18 horas por dia, é isso aí. Ele mandou um vídeo completo, reverte e começa de novo, de uma fábrica de fósforos. Tem nada mais prosaico do que um fósforo. Tem nada mais simples, que com menos tecnologia do que um fósforo. O que é? Você pega, riscou e pronto. Usou, acendeu o que você queria. É o fogo instantâneo. Na realidade, é isso que o homem tentou por milênios e milênios. E ali ele mostra todo o processo da plantação da árvore, a colheita da árvore, o corte da árvore, o debaixo da árvore, tudo como efeito a tabela, e você nunca parou para ver quanta tecnologia tem em um equipamento simples, uma coisa simples, que você não sabe fazer, que você não tem a mínima ideia como é feito.
E você se acha a última bolacha do pacote ou o último biscoito, de acordo com a região que você esteja. Você se acha o máximo. E você tem pós-graduação naquilo outro, mas você pós-graduação de escritório. Você nunca conheceu o mundo. Você nunca foi um 4x4 na vida. Você foi carrinho de asfalto. Você andou a vida inteira no asfalto. Você nunca pegou lama. Você nunca ficou atolado. Você nunca dormiu na lama, na merda. Você nunca passou risco. Você nunca passou perigo. Você nunca viu a morte de frente. Como tem muita gente que viu várias vezes, dá ali na sua cara, fala assim, hoje não foi, mas poderia ter sido. E não estou falando em situação de risco, de mão armada, não, estou falando de trabalho. Trabalho, você está trabalhando. Então, você não teve nada com isso. Então, gente, um abraço, Wellington, que o Wellington está aqui comigo ainda. Tá? Então, saiu agora. Com isso, eu finalizo hoje para vocês, falar que o nosso foco aqui é o Brasil. Nosso foco são as nossas conquistas, o nosso trabalho. Irmãos, todos irmãos. Brancos, negros, gordos, magros. Nós somos todos da mesma espécie. Só existe uma espécie, a espécie humana. Cor da gente, não fomos nós que escolhemos. A condição também não. Todo mundo tem que respeitar todo mundo. A opção, cada um faz a sua. Problema. Agora, não dá para que alguém se aproveite disso para colocar um contra os outros. Esse é o diferencial. É isso que eu quero deixar o recado para vocês. E o resto, como diz o Bo, acho que era o Bozo, né? Sempre rir. Né? Vamos sempre rir, porque o negócio já está feio. Gente, amanhã eu volto com o Velasco. E amanhã tem 7h30, né? Amanhã, 7h30, tem no ABC da Geopolítica. Esqueci a notícia. Talvez a gente noticie o ataque de hoje. Amanhã, 7h30, amanhã, por favor, não esqueça. E não esqueçam de fazer o Pix aí para a gente, ajudando a gente, para a gente salvar todo esse conteúdo, botar num site legal, bacana, para todo mundo ter acesso. Beleza? Beleza. Então, até amanhã.